Bom, vamos falar agora então sobre a junção dermoepidérmica, que, como o próprio nome diz, é a junçãozinha, a conexão ali entre a epiderme e a camada que vem abaixo dela, né, a camada intermediária da pele, que é a derme. Então, nessa junção dermoepidérmica, a gente consegue observar, né, tanto as cristas epidérmicas quanto as papilas dérmicas. De maneira detalhada sobre a constituição, né, sobre o que a gente observa nessa camada, nessa junção dermoepidérmica, a gente vai ter ali que nas células da camada basal, né, que é a camada mais profunda da epiderme, a gente vai ter que dessa célula basal, a gente vai ter a saída ali de citoqueratinas, né, os tonofilamentos. Esses tonofilamentos, né, a citoqueratina que vai sair da célula da camada basal, eles vão se inserir no que a gente chama de placa hemidesmossômica. Essa placa hemidesmossômica ela é constituída por duas substâncias, tá? Que é a plectina e o antígeno do pemfigóide bolhoso 1. O antígeno do pemfigóide bolhoso 1, isso. Tá? Então, essa é a constituição da placa hemidesmossômica. E aí, pessoal, essa placa hemidesmossômica, por sua vez, ela vai originar filamentos de ancoragem que vão atravessar duas lâminas que vêm posteriormente, que é o que a gente chama de lâmina lúcida e depois a lâmina densa. Tá? Então, atravessando essas duas lâminas, sendo originadas ali da placa hemidesmossômica, a gente vai ter os filamentos de ancoragem, certinho? Outra estrutura que pode ser observada também na junção dermoepidérmica são proteininhas transmembrânicas, que a gente chama então de antígeno do pemfigóide bolhoso 2. A lâmina lúcida, pessoal, que como eu já falei para vocês, atravessada ali por filamentos de ancoragem que saem das placas hemidesmossômicas, ela é composta por substâncias que têm grande capacidade de adesão entre si. Tá? É composta também por outras células e moléculas, e elas têm a sua parte de contribuição para a adesão, só que, por outro lado, ela é a ligação mais frágil que a gente tem aí da junção dermoepidérmica. Já a lâmina densa, pessoal, ela é formada por colágeno do tipo 4, a gente encontra também o antígeno da epidermólise bolhosa adquirida e outras substâncias menos importantes. Ela tem uma função de barreira, ela serve como barreira à passagem de macromoléculas, tá? Dessa lâmina densa vão surgir fibrilas de ancoragem, que é o colágeno tipo 7, tá? Que eles vão sair, né, da lâmina densa e vão mergulhar na derme. Bom, então a gente já deu uma pincelada sobre a camada epidérmica, né, sobre as subdivisões da camada epidérmica, o que a gente encontra em cada uma das camadas, quais as características de cada uma das camadas. E antes da gente finalizar a camada epidérmica e passar para a camada intermediária, que é a derme, vamos falar rapidinho sobre as células, outras células que a gente encontra também na epiderme, começando pela mais famosa delas, que é o melanócito. Então, o melanócito, pessoal, ele é uma célula dendrítica, como todo mundo já sabe, os produtores de melanina, né, que é o pigmento intrínseco da pele, responsável pela absorção e difusão da radiação ultravioleta. Na microscopia, a gente consegue observar os melanócitos como pequenas células com um núcleozinho hipercromático, tá? Os melanócitos, eles são predominantemente encontrados na camada basal, na proporção aí de aproximadamente 1 melanócito para cada 10 queratinócitos. Como a gente já conversou, o melanócito é uma célula dendrítica, né? Então, seus dendritos eles vão se relacionar com aproximadamente 36 queratinócitos, tanto basais quanto supravasais. Tá? E é para eles, né, que esse melanócito vai estar transferindo os seus pigmentos. Essa relação do melanócito com os queratinócitos a gente chama de unidade epidermomelânica, tá? E apesar dessa relação e transferência dos pigmentos do melanócito para os queratinócitos com os quais ele se relaciona, não existe nenhum mecanismo de coesão especial entre o melanócito e os queratinócitos. Tá? Em condições basais, esses melanócitos eles não migram e também não vão se proliferar. Tá? Isso geralmente vai acontecer por estímulo da radiação ultravioleta. O número de melanócitos, pessoal, varia dependendo da região do corpo, tá? Ele é cerca de 2 a 3 vezes mais numeroso na cabeça.
Ele é aproximadamente o mesmo em todas as raças. O que vai variar, pessoal, é o número, a disposição, o tamanho e a distribuição dos melanossomos que vai acontecer por uma determinação genética. Tá? Os melanossomos a gente tem dois tipos, tá? Os elípticos e os esféricos, sendo que os elípticos eles vão produzir a eumelanina, que é aquela melanina marrom e negra. Tá? E a gente tem também os esféricos, que são os produtores da feomelanina, que é aquela melanina amarelo-vermelha, certo? Os melanossomos são produzidos pelo complexo de Golgi. Dentro desse complexo de Golgi, a gente vai ter a formação da melanina, principalmente pela ação da enzima tirosinase. Pessoal, os queratinócitos eles têm uma participação, tá, na diferenciação, proliferação e na atividade dos melanócitos através da produção de elementos como, por exemplo, o TGF-alfa, FGF-beta e isso, outros elementos que não vale a pena a gente detalhar, tá? Mas é importante a gente saber isso, que os queratinócitos também têm essa participação. Os melanócitos sofrem ação de outros componentes também, como hormonais, tá? A gente já conversou, MSH, hormônios sexuais, mediadores inflamatórios e também da vitamina D. Em relação à atuação da radiação ultravioleta nos melanócitos, eles geram o aumento dos melanossomos, tanto em tamanho quanto em número, tá? E isso vai acontecer por estímulo da enzima tirosinase, como a gente já conversou. Outros tipos de células que são também encontradas na epiderme, pessoal, são as células de Langerhans e as células indeterminadas, que são também dois tipos de células dendríticas. Vamos começar falando sobre as células de Langerhans, que, como nós já comentamos, são um dos principais componentes imunológicos da pele. Tá? Elas correspondem a cerca de 2 a 8% das células da epiderme e são células processadoras e apresentadoras de antígeno. Tá? Inicialmente, no seu estado não ativado, elas têm a principal característica de serem células fagocíticas. Então, elas vão lá, fagocitam o antígeno e a partir daí elas adquirem a capacidade de se tornarem células apresentadoras de antígeno, né? Então fagocitam o antígeno, se tornam células apresentadoras de antígeno e apresentam para o linfócito T. São encontradas principalmente nas camadas basal e granulosa e elas estão diminuídas, pessoal, em doenças como a psoríase, sarcoidose e dermatite atópica. Inclusive, os portadores de dermatite atópica que costumam se expor à radiação ultravioleta têm um maior comprometimento funcional dessas células. Tá? A observação aqui é que as células de Langerhans elas não são exclusivas da epiderme. Tá? A gente consegue encontrá-las também na derme, nas mucosas, timo, baço e linfonodos. Agora, sobre as células indeterminadas, não se sabe muito sobre elas, mas alguns autores acreditam que elas sejam capazes de originar melanócitos e outras células de Langerhans. Outras células também encontradas na epiderme são as células de Merkel, que, como nós já conversamos, são células relacionadas ao sistema nervoso, são células raras e elas se localizam ali entre as células basais. Tá? Então, ali na camada basal, e elas são aderidas a essas células basais por desmossomos. Tá? São mecanorreceptores, tá? que são encontrados em locais onde existe uma alta sensibilidade tátil e elas são estimuladas através de deformidade dos queratinócitos. Então, quando há esse estímulo, vai haver uma liberação de transmissores químicos das terminações nervosas livres que se encontram nas junções dermoepidérmicas. Tá? Em alguns locais, essas células formam discos táteis. Tá? E outra particularidade dessas células de Merkel é que elas contêm grânulos ricos em neurotransmissores. Vamos falar agora sobre os anexos cutâneos, tá, pessoal? Que são estruturas que vão surgir da modificação da epiderme durante a vida embrionária. Aqui nós temos o folículo píleo-sebáceo, as unhas e as glândulas sudoríparas. Vamos começar falando então sobre o folículo píleo-sebáceo, que é uma estrutura formada então pelo folículo piloso, pelo músculo eretor do pelo e pelas glândulas sebáceas, tá? Pela glândula sebácea. Lembrando que a glândula sudorípara apócrina, ela desemboca também no folículo, tá bom? O
folículo piloso ele é distribuído por toda a pele, tá? À exceção da palma das mãos, planta dos pés e da genitália, que são as regiões onde a gente chama de pele glabra, tá? O folículo piloso ele é histologicamente dividido em fundíbulo, istmo, músculo eretor do pelo e bulbo, tá? O bulbo é a parte mais inferior do folículo e é onde a gente encontra a matriz, que é a responsável pela produção do pelo, certinho? A estrutura do folículo piloso vai depender, vai variar, tá? Em relação à região anatômica mesmo. Então, no couro cabeludo e na região pubiana, a gente tem os chamados pelos terminais, tá? Que são pelos mais grossos, e aqui as glândulas sebáceas também são bem desenvolvidas. Na face a gente tem o pelo velo, tá? Que é o lanugo, que são os pelinhos finos, mas por outro lado as glândulas sebáceas são muito bem desenvolvidas na face. Tá? E nas extremidades a gente tem os dois pouco desenvolvidos, tá? Tanto o folículo piloso, a gente vai ter o lanugo, e glândulas sebáceas também pouco desenvolvidas. O folículo piloso, ele passa por 3 etapas, tá, pessoal? Onde vão acontecer a expansão e a retração do bulbo. Começando a falar aqui sobre a fase anágena, que é a fase mais prolongada, ela dura aproximadamente de 3 a 6 anos. Aqui a gente tem tanto o bulbo quanto a papila bem desenvolvidos, e é uma fase marcada por uma intensa atividade mitótica que vai culminar com a produção da haste do pelo, que é grossinha e bem hiperpigmentada. Depois a gente tem a fase telógena, catágena, desculpa, que tem uma duração de aproximadamente 2 semanas, é a fase mais curta. E aqui a gente vai ter que as células da bainha e da matriz vão interromper os processos de mitose e para desencadear o processo de apoptose, que vai culminar com a retração do bulbo, tá? A terceira fase, que é a fase telógena, ela dura aproximadamente 3 meses, desculpa, e aqui o que vai acontecer é que as células da papila, elas vão estimular um processo que vai culminar com o aumento do bulbo e o estabelecimento de uma nova fase anágena. No couro cabeludo, a gente tem aproximadamente 100 mil folículos pilosos, tá? E numa pessoa normal vai existir uma queda aproximada de 70 a 100 fios por dia, tá? O folículo piloso também tem diversas funções, tá? Como proteção sensorial, tem função de homeostase térmica, proteção contra a radiação ultravioleta, tem a função estética também, que é muito importante, né? E tem função na reparação tecidual também, porque eles funcionam como um reservatório de células tronco epidérmica, tá? Sobre a ação dos hormônios andrógenos no folículo piloso, esses hormônios podem ter uma atuação indiferente, positiva e negativa. Indiferente em locais como a região occipital do couro cabeludo, né, no supercílio. Tem uma atuação positiva em locais como barba, região púbica, e tem uma atuação negativa, né, como todo mundo sabe, aí no couro cabeludo, nas regiões fronto-parietal. Outro anexo cutâneo é a glândula sebácea, que é uma glândula holócrina, né, que se rompe liberando seu conteúdo lipídico. Apesar de nós detestarmos, né, o sebo ele tem funções benéficas para o organismo, que são a atividade antimicrobiana, funcionam como emulsificadora de substâncias e também como uma barreira lipídica. Elas estão sob controle dos hormônios andrógenos, tá? E eventualmente essas glândulas sebáceas elas podem desembocar diretamente na pele ou em locais atípicos, como por exemplo na mucosa oral, que vai formar os chamados grânulos de Fordyce, tá? Umas bolinhas amarelinhas, pequenininhas, fica um pouquinho esquisitinho. Sobre o músculo eretor do pelo, ele é um músculozinho liso, pessoal, que ele emerge da derme e se insere ali no folículo piloso. Ali na sua zonazinha de inserção, tá, do folículo piloso, que é o chamado bulge, a gente tem células-tronco que são responsáveis pela regeneração do folículo. Tá? Antigamente a gente acreditava-se que um único músculo eretor do pelo se relacionava com um único
folículo piloso. Tá? Hoje sabe-se que não, e acredita-se inclusive que o músculo eretor do pelo ele tem forte influência no processo de secreção da glândula sebácea. Sobre a glândula sudorípara apócrina, pessoal, ela se localiza somente em 3 regiões do corpo, tá? Que é na axila, na região púbica e na região periareolar. Nós temos em algumas outras regiões o que a gente chama de glândula sudorípara apócrina modificada, tá? Que a gente encontra nas glândulas mamárias, nas glândulas de Moll, que se localizam na pálpebra, e também nas glândulas ceruminosas do ouvido externo. Bom, assim como as glândulas sebáceas, elas respondem ao estímulo dos hormônios andrógenos, tá? Porque elas sofrem grande atividade da enzima 5-alfa redutase, que acaba produzindo a partir da testosterona, a dihidrotestosterona, e todo mundo sabe o que esse diabo desse DHT faz, né? Então elas vão se ativar durante a puberdade. Ela tem 2 porções, tá? Que é a porção secretória e a porção ductal. A porção secretória ela fica ali na transição, tá? Entre a derme e o subcutâneo. Elas são células cuboides ou cilíndricas e elas vão diminuir ao liberarem o seu citoplasma junto com a membrana plasmática, tá? Que é o que a gente chama de secreção por decapitação. O material liberado por essa glândula, pessoal, ele é inodoro, tá? Ele tem um aspecto oleoso e ele é inodoro, só que ele é rico em material orgânico, e é esse o problema, porque esse material orgânico ele vai sofrer decomposição pela flora bacteriana da pele, que é o que vai desencadear aquele odor característico, né? E a porção ductal, ela vai desembocar no folículo, tá? Ela tem uma dupla camada de células cuboides e elas vão responder a estímulo adrenérgico nervoso ou sérico. Sobre a glândula sudorípara écrina, pessoal, ela é a principal termorreguladora do corpo devido a uma perda evaporativa de calor. Elas estão espalhadas por todo o corpo, mas são mais concentradas nas regiões palmo-plantares. A porção secretória da glândula se localiza ali na junção dermo-hipodérmica, e ela é composta por células claras ou secretórias, por células mioepiteliais e por células escuras ou mucoides. Tá? O ductozinho da glândula sudorípara écrina ela vai desembocar em 2 locais, tá? Na epiderme da derme é o que a gente chama de acrocerígeo. A composição externa da glândula é por células basais e interna por células cuticulares. As glândulas sudoríparas écrinas elas são controladas pelo hipotálamo através de fibras simpáticas e elas têm a característica única, tá? De serem controladas pela acetilcolina, ao invés de terem a norepinefrina, funcionando ali como neurotransmissor, tá? E aí a acetilcolina ela tem atuação na eliminação do suor e na contração das células mioepiteliais. Vamos falar sobre as unhas, então, né? Que são também anexos cutâneos. Elas são lâminas de citoqueratina, que têm origem na matriz ungueal, tá? Então, as composições da unha são a matriz, o eponíqueo, a lâmina ungueal, o leito ungueal e o hiponíqueo. Falando então em citoqueratinas, né, já que a unha é uma lâmina de citoqueratina, elas são as maiores proteínas estruturais das células epiteliais. Elas formam uma família complexa aí de no mínimo 30 polímeros, né, que podem ser do tipo 1 ou do tipo 2. As citoqueratinas do tipo 1 são as ácidas e as do tipo 2 são as citoqueratinas básicas. Elas têm uma íntima relação com a sua origem histológica, tá? Como, por exemplo, o fato do par de citoqueratina 8 e 18 caracterizar o epitélio simples, tá? Elas geralmente são conservadas em transformações neoplásicas, onde as demais estruturas já sofreram né, transformações, já foram alteradas, e por esse motivo elas ajudam aí na identificação em situações de malignidade, tá? Na identificação da origem epitelial. Na dermatologia, tá? Uma alteração importante relacionada às citoqueratinas
é que a gente observa uma grande alteração na qualidade das citoqueratinas nas doenças como epidermólise bolhosa simples e na hiperceratose epidermolítica.